Olá, começa agora mais um programa da TV do Complexo de Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA. Pesquisadores da faculdade buscam por nascidos entre maio de 1978 e junho de 1979 e em 1994 em maternidades de Ribeirão Preto para avaliação de riscos para doenças crônicas. Esses homens e mulheres já passaram por avaliações anteriores e agora são chamados novamente para a continuação da pesquisa. Eu converso com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Ricardo Cavalli, sobre esta pesquisa. Professor, tudo bem? Tudo bem. Que pesquisa é esta? Bem, essas são as pesquisas de coorte, ou seja, nós cadastramos os indivíduos no momento do nascimento. No caso em que foi dito, o primeiro cadastro são dos nascidos de 78/79 durante o período de um ano e também cadastramos os nascidos em 1994. E esses homens e mulheres nascidos em Ribeirão Preto, de mães de Ribeirão Preto, são avaliados ao longo do tempo. E agora, em abril de 2016, nós iniciamos uma nova chamada desses indivíduos ao Hospital das Clínicas, à unidade de pesquisa do Hospital das Clínicas, para uma avaliação desses indivíduos que, nascidos em 78 ou 79, vão estar com 37, 38 anos, e os nascidos em 1994 vão estar com 22 anos. Essa pesquisa serve para quê? Essa pesquisa, ela faz uma avaliação global desses indivíduos. Ela avalia, através de questionário, de sangue e de vários exames de composição corporal do indivíduo, o modo que ele nasceu, o modo como ele vive e como ele está de saúde ou de doença. Então você avalia ao longo de uma linha do tempo esses indivíduos. Os mesmos indivíduos são avaliados ao longo do tempo. Então a gente avalia o momento em que eles nascem, avalia em outros pontos e avalia a situação como eles estão atualmente. Esse grupo com 38 anos e o outro grupo com 21, cerca de 21 anos, já passaram por etapas anteriores. Sim. O que foi constatado já? Nessa pesquisa, o que o senhor já tem como concreto? Bem, eles já foram avaliados em outro momento e os principais alvos das avaliações são o desenvolvimento de hipertensão. Então, constatou-se, por exemplo, na chamada de 2000 dos indivíduos nascidos em 78, que 20% deles já tinham a pressão alterada. Aí já com 22 anos? Com 22 anos, que foi uma chamada anterior. Constatou-se, quando eles foram avaliados na infância e na adolescência, que nascer de cesárea era um fator de risco para desenvolver obesidade. Avaliou-se taxa de alergia nesses indivíduos, avaliou-se resultados perinatais, avalia-se a porcentagem de mulheres que fumavam quando tiveram seus filhos ao longo do tempo e como é que está evoluindo. Por exemplo, o tabagismo veio diminuindo ao longo dos tempos. O álcool não, ele se mantém da mesma forma de exposição. Avalia-se o tipo de parto. Então avalia tanto o momento do nascimento, com vários trabalhos publicados, quanto ao longo do desenvolvimento e do crescimento desses indivíduos. Agora, professor, o senhor citou um exemplo de nascidos por cesárea desenvolve obesidade. Além desse resultado, existem outros que têm influência a maneira com que a criança nasceu? Sim, vários resultados hoje têm sido mostrados, a maneira como nasce e, além disso, não só a maneira do tipo de parto, mas o peso ao nascer. Se nasce muito grande, acima de 4 quilos, ou se nasce pequeno, tem influência no desenvolvimento de doenças ao longo da vida, hipertensão, diabetes, alteração do crescimento. Então, nascer, o modo de nascer e o modo de viver vai ter como resultado o estado atual do indivíduo. O senhor pode dar mais algum exemplo? Algum exemplo que eu posso te dar é o seguinte, nascer pequeno tem mais chance de ter hipertensão e diabetes na vida adulta. Nascer pequeno para o tempo de gravidez dessa mãe. Por exemplo, você nasceu de 9 meses e a criança nasceu com 2 quilos, ela sofreu uma restrição de alimentação dentro desse útero. Então essa criança faz uma reprogramação fetal. E quando aparece a infância e a adolescência, aparece o desenvolvimento das doenças. Secundário a esse sofrimento dentro do útero, a esse processo dentro do útero. Assim como o nascer de modo satisfatório, com peso adequado, com tipo de parto normal, está menos associado com doenças a longo prazo. E o senhor falou do pequeno, daquele que seria o normal, e quem nasce com mais de 4 quilos? Também, porque quem nasce muito grande, geralmente a mãe tem diabetes. O ter diabetes já favorece essa criança a ter uma herança de ser diabético, de crescer de forma inadequada e também desenvolver a doença a longo prazo. O que mais?
Bem, nós temos vários outros exemplos, né? Em relação a, eu disse para você, o modo de nascimento, o peso, eu comentei com você, a estatura, nascer prematuro, antes da hora, também está associado ou não com o desenvolvimento de mais doenças. Crianças que nascem antes de 37 semanas têm mais morte no primeiro ano de vida, têm mais complicações a longo prazo, maior necessidade de suporte, de uso de medicação, de internação. Então a gente pesquisa tudo o que influencia o modo de nascer e o que o modo de nascer vai levar em saúde ou em doença para esses indivíduos. Agora, é óbvio que a maneira com que a criança, nasceu tem influência, como o senhor acabou de contar, em cesárea ou parto normal. Mas ao longo da vida, principalmente dessa faixa dos 38 anos, o que é que a pesquisa pôde identificar, se é que pôde identificar, a maneira com que o indivíduo viveu e provocou doenças que não estariam relacionadas à maneira com que nasceu? Sim, aí que vem. Então, agora essa chamada de 38, nós não temos conclusão ainda. Mas 38 anos é uma fase crítica da vida dos indivíduos, porque as doenças crônicas começam a pré-existir. Quais são as principais doenças crônicas hoje do mundo? Diabetes, hipertensão e obesidade. Então, nós queremos avaliar o que agora nesse momento? O que já pode estar sendo precursor da doença crônica, avaliar o modo como nasce e avaliar como o indivíduo se expôs ao longo da vida. Então a gente avalia lá, durante o questionário, como ele come, se ele faz atividade física, se ele não faz, quantas horas por dia ele caminha, se não caminha, quantas horas ele dorme, buscando relacionar o modo como ele vive, o modo como ele nasceu e o estado atual em que ele se encontra. Então, é uma associação. E os resultados de 38 anos nós ainda não temos. Esse é o alvo da pesquisa. A gente acredita em hipótese. É óbvio que fumar mais, beber mais, se alimentar inadequadamente, não fazer atividade física, estão associados com doença, porque todo mundo escuta isso. O que a gente quer relacionar mais além disso? O modo de nascer, o modo de viver e o resultado atual. Professor, essa pesquisa agora pede para aquelas pessoas que nasceram em 78, 79 e 94. Isso. Então, um grupo com 22 anos, o outro com 38 anos, esse resultado ainda não saiu, porque começou agora. Essa convocação começou agora no mês de abril, é por isso que o professor está indo à imprensa pedindo para quem nasceu em Ribeirão Preto, em 78, 79 e em 94, procurem o Hospital das Clínicas. Nesse grupo de 38 anos, ou no grupo de 22 anos, há algum destaque para... É mais comum em homens, é mais comum em mulheres? Então, por enquanto, a pesquisa é global. Só que, assim, tem coisas que a gente pesquisa mais em mulher, tem coisas que a gente pesquisa mais em homem. Então, por exemplo, características peculiares que a gente pesquisa em mulher. Quando ela vai entrar na menopausa e quando o ovário já começa a falhar. Então, essa pesquisa a gente colhe só para a mulher. Agora, hipertensão, a gente colhe para os dois. Doenças urológicas, a gente colhe mais para o homem. Então, em geral, as perguntas e os questionamentos são em comum para os dois grupos, em relação a algumas doenças. Agora, em relação às doenças que existem ou são mais incidentes em homem ou mulher, aí os questionários são mais específicos. Mulher, por exemplo, o próprio histórico reprodutivo dessa mulher, que foi filha da coorte. Porque ela já nasceu em 78, ela tem 38 anos, então ela engravidou. Então você vai saber como ela nasceu e como é o histórico dela já de filho. Então isso pesquisa só na mulher. O que é que tem... Quais são os exames? Deve ser um batalhão de exames, né? Mas quais os equipamentos disponíveis no Hospital das Clínicas para fazer essa avaliação? Então, a gente chama de 4 grandes grupos, eu vou te dizer. Um grupo de questionário. Então, o indivíduo vai responder uma série de perguntas. Da sua vida. E do seu estado de saúde, dos seus hábitos alimentares, dos seus hábitos de álcool, de tabaco, de sua renda financeira, da sua constituição familiar, do seu modo de moradia e etc. Existe o coleta de sangue, que vai dosar a glicemia, vai fazer colesterol, triglicérides, vai fazer exames genéticos para predisposição de obesidade, vai fazer exames de envelhecimento do DNA e vários outros. Depois nós temos os chamados exames de composição corporal. Exames como o DEXA, que avalia a qualidade
e a quantidade de osso, exame que avalia a porcentagem de gordura, que avalia a circunferência abdominal, que avalia a circunferência de braço, e exame que avalia os vasos desse indivíduo, principalmente os vasos da carótida, para ver a qualidade e elasticidade do vaso. E um quarto grande grupo é um aparelho, a gente coloca no indivíduo um acelerômetro, como se fosse um relógio, e o indivíduo fica com ele durante uma semana, depois ele vai devolver para a gente. Com esse acelerômetro a gente consegue medir a atividade física através de passos e consegue medir o sono desse indivíduo. Porque sono também, quantidade de sono está altamente relacionado com doença crônica. E a atividade física também. Então, a grande vantagem também da pesquisa é você ver o mesmo indivíduo ao longo do tempo e você ver tudo ao mesmo tempo para fazer um modelo multifatorial. Não é pensando só numa causa da doença. Então, você pesquisa todos os aspectos para ver um determinado desfecho. Então, por exemplo, hipertensão. Você vê hipertensão e vê como que ele vive, como ele alimenta, como ele trabalha. Você vê o exame bioquímico de sangue dele, o colesterol, o triglicérides. Você vê a composição, a quantidade de gordura, o exercício físico e vê o desfecho final, para tentar correlacionar. Bom, o senhor falou que são 7 mil pessoas, né? Homens e mulheres. Nascidos em 78 são 7 mil. E Exatamente. 94? 94 nós avaliamos 4 meses. Então são 2 mil indivíduos. Então, 9 mil sortudos de Ribeirão Preto podem fazer um check-up de graça Check-up, no melhor check-up. hospital do Brasil, com os melhores profissionais Exato. do Brasil na Faculdade de Medicina, que trabalham no Hospital das Clínicas, e sair de lá com um relatório. E a gente vai entregar todos esses exames que vão ser processados, a gente já pega o e-mail do indivíduo, todos os contatos, e assim que os resultados, porque tem alguns que são feitos de imediato, e alguns demoram um tempo maior, que são feitos em laboratórios de pesquisa. E à medida que a gente tiver todos esses resultados, todos eles são fornecidos para esses indivíduos. Agora, professor, para encerrar, esses resultados podem colaborar no quê? Tanto aos professores da faculdade como o senhor, como no atendimento a outros pacientes. É para gerar política de saúde pública. Então a gente quer ver os estados atuais desses indivíduos, porque isso gera política de saúde pública através das pesquisas que a gente realiza com esses indivíduos, para gerar diretamente para a comunidade implicações. Bom, quem está nessa população de 9 mil pessoas, nascidos em 78, 79 e 94, o que deve fazer? Deve entrar em contato com a gente, nós temos uma central de atendimento, que é o telefone 3315-3316 ou 3315-3306, e ao entrar em contato com a gente, nós vamos confirmar se ele foi cadastrado lá na coorte original, na sua data de nascimento, e se esse indivíduo foi cadastrado, ele será agendado para vir ao Hospital das Clínicas, na unidade de pesquisa clínica, de segunda a sábado, de segunda a sexta no período da tarde, sábado o dia todo, para vir realizar a atividade da pesquisa. E também, nós remuneramos o indivíduo por ressarcimento de custos daquele dia de trabalho, no período em que ele esteve aqui, para alimentação e transporte, despesas com transporte, no valor de R$50, e a gente também fornece alimentação durante o momento em que ele permanece no hospital realizando a pesquisa. Ok, só pode repetir o telefone? 3315-3306 ou 3315-3316. Bom, eu conversei com o professor Ricardo Cavalli, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Se você está entre esses 9 mil, repito, junho de 1978, maio de 1979, nascidos em Ribeirão Preto. Em 1994, nascidos em Ribeirão Preto, entre em contato por esses telefones que o professor Ricardo Cavalli acabou de mencionar. Você tem aí um check-up de graça, além de colaborar muito com futuras políticas de saúde pública no Brasil. O programa da TV do Complexo de Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, professor. Obrigado. Muito obrigado. Até o próximo programa. Até lá.